Olá, como você está hoje? Já está no finalzinho da semana, então eu espero que você esteja animado. Por quê? Porque a semana está acabando, você pode aproveitar o final de semana para descansar e nesse final de semana vai ter algo sensacional. Mas antes de você saber o que vai ter, preste atenção nessa meditação, que ela vai ser importante para você. E a meditação começa com uma pergunta, e a pergunta é: você já teve as suas orações respondidas? Pelo menos uma delas. Você consegue lembrar de algum momento em que você orou e que você percebeu que Deus tinha respondido a sua oração? Às vezes, quando a gente para pensar sobre esses momentos, às vezes a gente esquece desses momentos quando a gente passa por momentos difíceis. E isso que é muito curioso. Quando a gente esquece os momentos bons, os momentos que a gente viveu com Deus reais, por os momentos que também são reais, mas que Ele não responde, ou que a gente ouve o silêncio dele. E é muito curioso quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vai perceber que dentro do texto bíblico tinha um homem que teve uma experiência espetacular com Deus. E essa experiência é de um jovem chamado Elias. Ele não era tão jovem assim já, mas ele teve um embate gigantesco em que ele orou e Deus respondeu fazendo o quê? Trazendo fogo sobre o altar que ele tinha de sacrifício. E depois disso ele ainda pede para que Deus mande chuva novamente. Ele pede para chover. E depois de 3 anos de seca, a chuva volta a regar toda aquela terra que não estava fértil naquele momento. E depois de todos esses momentos extremamente espetaculares com Deus, acontece algo que eu acho importante você e eu pensarmos nesse momento. E diz assim: ora, Acabe era o rei na época em que Elias era profeta. Acabe contou para Jezabel, que era a esposa de Acabe, tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas de Baal à espada. Por isso Jezabel, a esposa de Acabe, mandou uma mensagem para Elias, falando assim: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo, entrou no deserto, caminhando por um dia, chegou ao pé de uma árvore, sentou-se debaixo dessa árvore e orou, pedindo a morte. E olha só o que ele fala: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que todos os meus antepassados. Você percebe que ele teve um encontro extremamente grandioso com Deus, respostas claras de que Deus estava com ele, mas no momento da situação difícil ele não consegue enxergar o cuidado que Deus já tinha tido com ele antes. E esse é um dos desafios que nós temos também. O desafio da gente confiar em Deus e se esquecer dele nos momentos quando a gente está não enxergando o futuro de uma maneira tão clara. Por isso o desafio seu, assim como foi o desafio de Elias, foi entender que ele precisaria continuar confiando em Deus, mesmo nos momentos em que ele não estava obtendo respostas. Só que o que o ajudaria nesse momento? O que o ajudaria justamente seria o fato dele se lembrar do cuidado de Deus ao longo da vida dele, de respostas que já foram atendidas por Deus, e nessas respostas ele se apegasse e entendesse que, independente dos momentos, ele precisaria continuar confiando em Deus. Por isso que Deus nos chama para uma caminhada que a fé, ela se torna cada vez mais madura. E foi aquilo que Elias teve um problema para entender naquele momento. Além do fato de que ele estava com uma sobrecarga emocional gigantesca. E depois, se você parar para pensar, a gente vai falar, alguns teólogos vão falar que ele estava com depressão também. Ele estava muito ruim. E a gente entende muitos desses desafios quando a gente tem esses sentimentos e é no meio de tudo isso que está acontecendo conosco que nós somos desafiados a continuar confiando em Deus. Por isso, você pode olhar para frente e, assim como Elias, depois desse processo, se você tiver curiosidade, lá em 1 Reis 19, você vai perceber que ele continua confiando em Deus. Ele entende que Deus está com ele, conduzindo a vida dele, mesmo nos momentos mais caóticos da vida. Por isso eu convido você hoje a colocar a sua confiança em Deus, para que a sua fé se torne madura, não somente nos momentos que Ele responde você, mas justamente nos momentos em que Ele não vai responder e que no silêncio você vai ouvir de alguma maneira o entendimento de que você pode continuar confiando nele, porque ele continua sendo Deus também no silêncio das respostas dele. Confie nesse Deus e aprenda com ele a ter uma maturidade de fé em cada momento da sua vida.
E agora falando sobre aquele ponto importante que eu tinha falado no início. A gente está convidando você para olhar para sua sala e para perceber se na sua sala tem um cartaz falando sobre o culto, sobre essa programação extremamente especial que vai estar acontecendo nessa sexta-feira, dia 20 de agosto, às 8 horas. Tem o QR Code aí, você pode olhar, acessar e nesse link você vai responder para se inscrever e assim conseguir estar presente conosco para aproveitar esse grupo muito especial que vai estar aqui conosco. O grupo Novo Tom vai estar conosco, é um grupo de música muito bom e ao mesmo tempo a gente também vai ter pregação, a gente vai ter outras coisas que vão fazer com que você entenda o processo de adoração e do final de semana de descanso de uma maneira especial. Por isso, aguardamos você. Posso contar contigo? Um abraço.